isso traz um pouco da nossa missão aqui do dia a dia. Aham. Existem pessoas que acreditam muito no acaso ou não. É, nessa empresa que eu estava atuando nessa época, meu, faz uns 14 anos. 14 anos. Eu trabalho, tenho mais de 14 anos de experiência, mas com software, 14 anos. É, eu lembro que eu trabalhava há 2 anos numa empresa de projetos e eu tinha o meu chefe ele tinha dado uma cadeira muito boa pra mim, confortável, de couro. A história da cadeira é famosa. É boa, é boa. É, aí, assim, eu tinha uma empresa eu era da área de eletrônica e tinha vários programadores, 30. Era um time grande. E um dos programadores chegou um programador lá, um cara que falava meio ele era um mix de brasileiro e mexicano. Ele chegou lá, Portunhol. gente boa. Meu mentor, o primeiro mentor. Então é uma coisa importante, mentores. Então Uhum. esse foi o primeiro Vou mentor. colocar aqui pra gente falar sobre a importância de um mentor. Exato. Esse cara, ele estava sentado numa cadeira todo desconfortável, eu falei: "Cara, você tá bem?" Ele: "Meu, eu tenho dor nas costas, eu tenho problemas crônicos e tal." Eu falei: "Tá com essa cadeirinha aí." Ele era novo na empresa, então deram uma cadeira horrível pro cara, cadeirinha de bar. Aham. Eu falei: "Cara, pega a minha cadeira e fica com essa daqui." Ele falou assim: "Mas por que você faria isso?" Aí eu falei: "Por que eu não faria?" Legal. "Não vou usar, eu fico andando o dia inteiro e tal." Aí deu desculpa, aceita aí, vai. Aí ele ficou com a minha cadeira, porque ele tinha problema nas costas, eu não tinha, eu fiquei na cadeira dele. Aí ele falou: "Tá mexendo aí com eletrônica e tal." Aí ele viu com o visual IDE C++ ainda, cara. O visual C++ Aham, azulzinho, aham. era a primeira Sério? versão, era cinza ainda, ninguém Você conhece. tá Ele não conhece o cinza, É. e você Você não tem conhece. idade, não tem Ele não idade tem pra idade, isso. Na época esse negócio não. Café com leite. É. Esse cara falou assim: "Quer aprender a programar?" Eu falei: "Puta, pior que eu tô querendo." E aí eu nunca mais saí de software. Você trocou a sua carreira numa cadeira. Uma cadeira, cara. Mas na verdade foi engraçado que, assim, foi uma boa ação. Aham. E foi curioso, porque eu falei: "Olha, é engraçado que o que você planta colhe, mas geralmente não é instantâneo." Sim. E eu não sabia, não conhecia, e aí eu comecei a aprofundar em E software. aí você começou a ficar meio de sombra dele ali, aprendendo. Aí na empresa, eu fui descobrir quem era o cara depois. Era um cara que tinha trabalhado 2 anos nos Estados Unidos, na IBM, um dos especialistas de consultoria, e tal. Eu falei para o meu chefe: "Preciso ajudar ele." É. Aí ele: "Preciso de alguém para me ajudar, me dá um estagiário em software." Aí eu comecei a fazer engenharia de software na época, cursar, mas só para Legal. poder atuar junto, e comecei a aprender com o cara. E aí como foi sua carreira? Você passou de programador? Aí eu virei programador, comecei a atuar com programação, programava muito para embarcados. Depois de lá eu saí, fui para aplicações mais corporativas, com Oracle, CRMs, ERPs. Foi bom que deu uma visão de business, Isso aí. né, um business muito maior. Principalmente para entender que se você não preenche o sistema, você também não consegue usar sistemas e não adianta ter um sistema Ferrari se você não põe Certeza. combustível, né? Sem combustível, no pain, no gain. É. No pain, no gain. Então, eu comecei a fazer software mais pesados, parrudos, e depois eu comecei a fazer muito software para a área de segurança pública. Legal. Então, fiz bastante software para a área de segurança pública, polícias em geral, né. Uhum. E fui crescendo, aumentando só a paixão por isso. Só que, eu vi que a área de software, se você é bem, de alguma forma, sucedido, ela muda muito a sua vida. Ela te dá muita dignidade. Sim. Você pode mudar muito o patamar da sua vida. Eu vi que começou a mudar muito, assim, por exemplo, eu tinha uma ótima carreira, uma ótima escola técnica, trabalhava como projetista de automação, mas a área de software pagava 4 vezes mais, 3 vezes mais. Era assim, algo tipo assim: "Tem algo errado ou tem algo muito certo aqui?" Eu comecei a trabalhar muito com software, depois eu trabalhei, atuei em algumas grandes consultorias, grandes de renomes, e eu falei: "Olha, quer saber? Preciso montar o meu time." Aí começou uma nova paixão. Não Uhum. foi instantâneo, montei um time, deu errado, montei um segundo, menorzinho, deu errado. Como tudo na vida que tem que dar certo, tem que dar errado Sim. antes. Se não passar pelos erros, não tem como dar certo, né? Exato. Se Total. você ainda falou: "Eu ainda não achei erro pela frente", você já dá um espaço e espera que na hora que bater vai doer. É isso aí. Depois vem. Cara, né, por ser negro, você teve dificuldade dentro da To tecnologia? total, É. total. Participei de uma entrevista esses dias numa rádio sobre isso, sobre a diversidade, e eu falava muito. Eu atuei numa empresa muito grande, uma das até que saiu nas Lava Jatos da vida. Aham. Tá. A cabeça. Não vou falar nomes, mas já falei.
Eu lembro que ali tinham 200 consultores. Olha o número, quantos eu falei? 200. 200. Tinha eu e eu esqueci o nome do cara que trabalhou comigo, já faz uns 8 ou 9 anos. Nem 1% era negro. Também de 1% era negro. Tem 2 caras bem negros. Eu e Não, esse na cara. minha faculdade eu fiz análise de sistemas, depois eu fiz ciência da computação, eu fui abandonando as faculdades. Uhum. Não tinha nenhum também. Nenhum. Eu trabalhei, 200 então, pessoas. de 200, É 2 zero- caras. é- É. Na Você empresa que eu entende? trabalhei recentemente, o andar inteiro não tinha. Não tinha. Um andar inteiro. Andar Que inteiro. coisa. Então, É. eu vi muita dificuldade e muitos comentários do tipo: caramba, olha, cara, você tem que estar orgulhoso, porque você deve ter feito muito mais esforço pra estar aqui. E eu olhava e pensava, esse tipo de pensamento, eu não vou nem encarar como, né, preconceituoso, Uhum. mas é uma constatação. Então, sim, senti muito mais dificuldade, mas eu nunca coloquei isso na balança. Tipo assim, deixa isso de lado e falei: olha, isso é um fator, mas não me afeta. E como fundador negro, você sente algo diferente? Tem, tipo, dificuldade se for captar investimento, na conversa, numa reunião? Eu posso responder sim, Eu sim, estou rindo porque você me provocou com os olhos, com né? certeza, Mas com certeza absoluta, com né? Não tenho certeza, dúvida. com certeza. É muito difícil você explicar um sucesso, de um business, de uma empresa e de todas as dores. Então você tem que comprovar que você é muito mais competente para gerir dinheiro, capital dos outros. Sim, Você com acha que certeza. você tem que chegar lá provando algo a mais, né? Pelo fato de ter um buraco ali que alguém Sempre, sempre, né? sempre. Agora, quando você se estabelece dentro da sua família, né, um cara que veio da região periférica, construiu uma empresa, seguiu uma carreira que eu equiparo a de médico, a de engenheiro. Você é engenheiro, cara. Você só não. Acho que você pode assinar. Obras não, né? Você A pode assinar umas paradas até um certo tamanho você assina. até 800 kVA, que é o de técnico, os de engenharia para Isso, então software. você assina de Sim, boa, né? sim, Se você sim, montar amanhã uma consultoria, você sim, tem oportunidade tanto quanto um engenheiro civil, um outro engenheiro de obra, você tem pelo tempo de estudo dentro das aulas que você fez até exato, escolher pela de tecnologia. exato. Onde que eu quero chegar, né? É tão nobre quanto qualquer outra a profissão. E dentro da sua família, quantas mães não queriam médicos, né, doutores, que talvez está distante quando está na periferia. Puta, meu filho não vai ser nunca um médico, meu filho, né, toda mãe é esperançosa e sabe que o filho vai ter, Verdade. mas a gente sabe da realidade desse país. É Muito. muito difícil, se não tiver, né, alguns incentivos, não rola. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Na sua família, dentro do seu círculo, você era o ETzão ali que fez uma parada diferente, que estava fazendo tecnologia e construindo? Como que era isso e como que é hoje? Porque ainda continua esse retrato, né, da dificuldade. Sim, total. Sempre foi uma imagem, assim, de você acaba virando um espelho, uma Você vira um referência, mentor também, né, de um vira um monte de mentor. moleque primo seu e de gente Vi da sua redondeza que começa a do te... mesmo nicho, mas que começam a não identificar o quão profundo é em alguns momentos. Então, assim, é é isolado. Acaba mais isolando do que, se espelhando ou inspirando. Você acha que É, acaba deixando você até distante da molecada que tinha que se inspirar em você e ver que é possível, assim? Isso que eu fico pensando, às vezes, se é muito distante da realidade, você assusta ou se você inspira, que acho que é o que a gente tá Verdade. discutindo, né? no nosso modelo a gente mais inspira porque a gente se aproxima, assim. Não Legal. temos um filtro e a gente motiva de formas, assim, sem fronteiras. Tem Ah, alguns casos nossos, tem o caso de algumas pessoas que a gente, são da periferia, tem um cara de tinha um cara, ele já saiu, já migrou a parte da carreira dele, de Bangu, da favela do Rio de Janeiro. que Ele estava legal. trabalhando com a gente lá programando, ele: "Gente, só um minuto, tá tendo um tiroteio, eu vou pra debaixo da mesa". Aí ele voltava, e a gente continuava E vida que programando segue. como vida que segue, mas levando muito mais dignidade pra família dele, que estava ganhando dinheirinho. Eu te pergunto isso porque a gente vai falar um pouco sobre a importância de um mentor. Você teve um cara ali, diante de Um um exemplo primeiro, nobre, né? sim, Um primeiro mentor. sim, E eu entendo que a sua empresa ela é construída com essa base de conexão mentor e necessidade. Necessidade e mentor.
Sim. Porque a gente sabe também que se você é bem conectado num mentor e você tem interesse, como você demonstrou, né, e já sabia, é muito diferente daquela coisa forçada que de repente, né, você pergunta assim, puta, você tá fazendo essa faculdade, as melhores faculdades, a família tem grana, mas você pergunta se o moleque tá feliz, se ele tá assim, não tô feliz, não tô fazendo o que eu amo, não quero, né, queria estar fazendo outra coisa, queria fazer música, queria fazer uma outra faculdade, mas a família e tudo que teoricamente seriam os seus mentores te empurram para um negócio que a sociedade Seguro também, né? segura e coloca como confortável. E nem necessariamente é o que você quer fazer. Na grande maioria das vezes não é, né? Tem um monte de gente Verdade. infeliz aí com muito dinheiro. Quando a gente fala de aproximar alguém interessado, esforçado, entendendo que ali tem a construção de algo diferente da sua realidade, parece que tem um combustível diferente. Total. Como é que você monta uma empresa disso que é muito sobre você ali, né? A gente recorta esse episódio da cadeira, mas fala muito sobre você, acho que daqui pra frente do episódio. Muito. Que horas que você fala, vou montar isso e estabelecer como negócio? Eu vou dar alguns passos para trás. Pode dar, É é a seu parte mais episódio. importante. Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho 4 irmãos, somos em 5. Minha mãe criou a gente sozinho, na periferia da Zona Leste, ela era pensionista. Então, assim, não preciso falar que eu não cresci com uma figura paterna. Então é uma coisa minha, uma construção. Eu comecei a crescer muito, no mundo dos adultos, porque é engraçado, é uma escadinha, assim, eu tenho 4 irmãos, eles têm Você é o caçula ou não? caçula, mas todos eles são 4, 5, 6, 7, 8 anos mais velho que eu, então eu fui o deslocado. Você teve que ter uma maturidade mais precoce. Exato, eu até brinco com minha mãe, fala que eu fui um acidente. Planejei, ixi, mais 4 anos Aconteceu. depois, É, uma outra Copa depois. uma outra Copa. Boa. E eu sempre cresci procurando uma figura paterna. Então, eu me inspirava muito no meu irmão mais velho, que é uma excelente pessoa, no meu avô, que era uma pessoa mesmo muito idosa, trabalhava muito, e em alguns tios meus que eu tinha. Então, eu sempre procurava alguém, alguma imagem. Mas eu sempre ficava vivendo o mundo dos adultos, assim, olha, tem que me preparar para chegar ali. Sempre foi uma coisa minha. Então, eu gostava muito de fazer trabalhos sociais. Então, pessoal que fazia campanha do agasalho, eu ia Legal. junto. Doação de carreira. Uma vez eu fiz participei de doação de brinquedos, aliás, carreira não, foi depois. Eu participei de uma campanha de doação de brinquedos de final de ano. A gente levou numa casa de crianças, de órfãos, um orfanato, Um orfanato. no ABC, um gigante, não lembro o nome, e isso foi no Senai, a gente levou para todas as crianças. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida, levar um saco de brinquedo para crianças. Inestimável, impagável. Você vê, assim, quando Sim. alguém recebe algo... Tá difícil segurar, né? Eu não tenho muito controle emocional pra ficar. Imagina. Eu muito fiquei difícil. brincando, ele chutava pro gol. Tio, agarra lá. Fiquei umas 2 horas agarrando bola pra todo mundo, eles brincando. Um dos melhores dias da minha vida. Me mudou muito e me formou muito mais como pessoa. Alguns anos depois, eu fiz parte de um grupo, uma banda musical que reunia pessoas de vários lugares. A gente Aham. não tinha nenhum formato definido de música, tocava bastante rock, bastante músicas Reunia pra se divertir. em estúdios. Então, assim, eu gosto muito do mundo urbano, o mundo da madruga, né? Galera que fica em estúdio só pra se divertir. Eu amo isso. Fiz muito isso por muitos anos. E essa banda que a gente fazia, a gente ia na Fundação Casa, nas FEBEMs. Então a gente foi durante 4 anos em umas 40 unidades da FEBEM do estado de São Paulo inteiro. E dando papo reto, fazendo música, show, ou seja, trocando ideia com a galera e conscientizando. Ou seja, foi uma coisa que me moldou muito. Falar, olha, Por trás de uma arte, oferecendo um diálogo também, né? total. E a programação também não deixa de ser uma arte, né? De A construir. programação é uma arte e hoje em dia, né, é um meio. Aham. É o meio. Passagem. Uma produção, voz e conteúdo.